Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais esse debate, essa conversa dentro da mostra Cinema Brasileiro, anos 2010, 10 Olhares. A mostra acontece com a exibição online dos filmes entre 22 e 30 de abril de 2021 e a gente está realizando uma série de conversas a partir dos 10 olhares que dão título à mostra, que foram propostas de 10 curadores e curadoras de programações de filmes de longa e curta-metragem que foram importantes nas suas experiências do cinema brasileiro dessa última década, da década que recém se encerrou. E cada debate, cada olhar desse, então, está gerando um debate, uma conversa entre o curador ou curadora que fez a proposta e convidados que vão debater e conversar junto para levar essas questões adiante, levar para outros lugares, levar para novas ideias. E então isso tudo está disponível a partir do site da mostra, que é www.10olhares.com, e 10 numeral, tá? 10. E todo também lá vai ter todas as informações sobre os filmes em exibição, nesse olhar, em outros olhares, textos de cada um dos curadores explicando, ou se não explicando, mas dando uma primeira pincelada, um primeiro olhar sobre as suas opções curatoriais. Então, tudo isso está no site da mostra e pode ser acessado ao longo do tempo. Os filmes ficam de 22 a 30 de abril, mas as conversas, os textos, as informações sobre os filmes ficam online, independente da duração da mostra. Então vamos lá, hoje a gente vai estar conversando sobre o olhar proposto pela Carol Almeida, cujo título é A Cidade e as Brechas Ocupadas. E a Carol, vou apresentar brevemente as 4 pessoas que estão compondo essa mesa. Primeiro a Carol, que é a curadora que propôs esse olhar, a Carol é doutora no programa de pós-graduação em comunicação da UFPE, com uma pesquisa centrada no cinema contemporâneo brasileiro. Ela faz parte da equipe curatorial do Olhar de Cinema, Festival de Curitiba, desde 2017, e já participou também de curadorias do Recifest, na Mostra Sesc de Cinema e, mais recentemente, na segunda Mostra de Cinema Árabe Feminino. A Carol dá oficinas sobre crítica de cinema, curadoria, cinema brasileiro contemporâneo e representação de mulheres no cinema, e escreve sobre cinema no blog foradequadro.com. A Carol, então, vai estar mediando esse papo hoje, que vai contar com a Alessandra Brandão, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Literatura, do Programa de Pós-Graduação em Inglês e do curso de Cinema da Universidade Federal de Santa Catarina. A Alessandra foi secretária acadêmica e vice-presidente da Socine e trabalha com cinema brasileiro e latino-americano, com ênfase nas questões de gênero, sexualidades e feminismos decoloniais. A gente vai ter também a Ramayana Lira de Souza, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem e do curso de Cinema e Audiovisual da Unisul, e desenvolve também atividades de curadoria e gestão cultural, trabalhando na interseção entre estudos de cinema e estudos feministas, gênero, lésbicos. E, completando essa mesa virtual, a gente tem o Francis Wagner dos Reis. O Francis Wagner faz parte da equipe de programação da Mostra de Cinema de Tiradentes e de outras mostras realizadas pela Universo Produção, como a Mostra de Cineop, né, o Cine Ouro Preto, e a Mostra Cine BH, e já fez curadoria de mostras para instituições como o CCBB, como, por exemplo, Jacques Rivette, Easy Riders, o cinema da Nova Hollywood, e Jerry Lewis, o Rei da Comédia. O Francis é ainda roteirista, tendo trabalhado em alguns longas-metragens ao longo, inclusive, dessa década, e dirigiu seu primeiro filme, A Máquina Infernal, que vai ser justamente lançado e levado ao mundo agora em 2021. O Francis, além disso, é crítico de cinema, tendo sido colaborador de diversas revistas brasileiras e estrangeiras, entre elas a revista Cinética, e, em parceria com Jean-Claude Bernardet, lançou o livro O Autor no Cinema, onde o Francis escreveu ensaios adicionais para o livro que tinha tido a sua primeira edição nos anos 90, escrito pelo Jean-Claude, e que foi, então, atualizado nessa edição nova, colocando em diálogo aí os textos do Jean-Claude dos anos 90 com algumas ideias que o Francis trouxe. Bom, é isso.
Eu quero desejar a quem está assistindo e à mesa um ótimo debate, uma ótima conversa, e a gente se vê numa outra conversa por aqui. Carol, está contigo. Obrigada, Eduardo. Antes de tudo, eu queria muito agradecer, não somente ao convite de participar desse grupo, né, de 10 pessoas que estão criando esses 10 olhares, e se debruçando sobre um cinema brasileiro dessa década de 2010, mas, sobretudo, agradecer às pessoas que estão aqui. São pessoas que me animam muito para pensar, inclusive, esses filmes, e eu acredito que eu estou muito aqui para uma escuta de outras conexões, enfim, outros caminhos que esses filmes podem fazer entre eles a partir do que vocês vão trazer. Antes, na verdade, de passar para que a gente comece a conversa efetivamente com os filmes, eu queria só explicar um pouco de onde vem, na verdade, algumas das intenções nesses primeiros recortes, quando o Eduardo Valente chama a gente para criar esses recortes. Imediatamente me ocorreu uma coisa que já vinha, enfim, eu já vinha pensando sobre isso, obviamente, a partir do trabalho do doutorado, que foi um recorte, inclusive o corpus do meu doutorado é um corpus que se debruça sobre o cinema brasileiro, especificamente desse período dos anos 2010, então esse recorte ele já estava dado pelo trabalho da tese, e esse recorte dentro da tese é um recorte pensando justamente em como esse cinema brasileiro, diretamente ou não diretamente, ou pelas bordas mesmo, ele vai trazer esse debate sobre o direito à cidade, sobre o direito de ocupar a cidade, e que cidades são essas, né? Porque o imaginário de cidade também é bastante vasto. E aí, quando surge o convite para participar dessa mostra, me ocorreu que havia um recorte dentro do recorte, porque no começo dos anos 2010, esse cinema brasileiro que já ali começava a manifestar em seu regime visual ou naquilo que estava também fora de quadro, esse interesse por um debate enfim, pelo direito à cidade, que era alguma coisa que não era exclusiva do cinema, inclusive, isso era uma coisa que estava dada no campo da militância efetiva dos direitos, chamados direitos urbanos, né? Isso foram vários os movimentos de direitos urbanos em várias cidades do país, que aconteciam ali simultaneamente, mais para o começo até dos anos 2010, até mais ou menos 2015. A gente teve também, por exemplo, para sair também do cinema, a Bienal de São Paulo de 2014, uma das grandes atividades dessa Bienal foi um simpósio justamente sobre o direito à cidade. Era um simpósio que debatia esses megaprojetos, né, esse modelo de cidade neoliberal. A gente teve a presença de intelectuais como David Harvey visitando o Brasil e discutindo isso com as pessoas, então tudo isso estava muito latente. E o cinema, obviamente, manifestou isso, né, nas suas imagens. E quando eu começo a pensar nessa mostra especificamente, esse recorte dentro do recorte, eu começo a pensar também que na luta pelo direito à cidade, alguns corpos que aqui eu estou... E aí, quando eu falo corpos, não são apenas as figuras, né, humanas. O próprio filme, enquanto um corpo, é um corpo também, pensando de uma maneira um pouco mais vasta. Que alguns corpos queers, né, e aí queer no sentido desse desencaixe mesmo, né, de uma coisa que não atende a uma norma, eles precisam reivindicar não apenas o território urbano, mas reivindicar também o seu próprio corpo como um território próprio, né? Um corpo que é uma rachadura, e que, por ser uma rachadura, sabe reconhecer as rachaduras da própria cidade que habita, e sabe reconhecer onde ocupar, como ocupar essas rachaduras, né? Essas brechas, que eu estou chamando aqui de brechas. Portanto, são corpos territórios que também estão sempre transbordando nas bordas, né? E ocupando os espaços e se espalhando por esses espaços como água, como líquido. Não porque
consegue se encaixar dentro de uma forma, não é essa a ideia, mas porque consegue, nessa inundação, desfazer a própria noção de fronteira, né? Porque dentro da água você não consegue erguer os muros. Essas fronteiras, elas são diluídas, né? E aí eu fico pensando, para finalizar aqui, algo que para mim move a reunião desses filmes, mas eu tenho certeza que vocês vão trazer várias outras coisas. Eu fico pensando num verso, que é um verso super curto e muito direto, da Ana Cristina César, quando ela escreve as palavras escorrem como líquidos, lubrificando passagens ressentidas. E aí eu fico pensando nesse recorte que eu estou fazendo, desses filmes que escorrem como líquidos, lubrificando passagens ressentidas. Portanto, esses filmes que em comum têm o desejo de um outro espaço, né? E que no desejo por esse outro espaço eles lubrificam também outros territórios e encontram essas brechas. Então, é muito nesse lugar que eu fico pensando a reunião desses filmes, como é que eles se encontram, as encruzilhadas em que eles vão se encontrar, para citar alguma coisa que está muito fixa no texto, né? A encruzilhada como digamos assim, um aporte teórico que consegue colocar esses filmes em conversa mais direta. Então, a partir disso daí, eu queria, na verdade, jogar agora para vocês, para saber também que outros caminhos vocês conseguem fazer a partir daí, que outros cruzamentos são possíveis de serem feitos a partir desse grupo de filmes, e eu tenho certeza que a relação de vocês com esses filmes é outra também, né? Então, eu queria começar essa conversa, na verdade, chamando essa pessoa, que são duas pessoas em uma, que é a Alessandra e a Ramayana, que eu vou chamar aqui de Ale Rama, também na tentativa de pensar um queer que desfaz a própria ideia de autoria, né? Como essa autoria ela se dilui, às vezes, dentro de um pensamento que se comunica, né? E que não é único, mas que nas suas diferenças se comunica muito intensamente. Então, e aí depois o Francis entra na conversa e a gente começa essa troca aqui. Então, obrigada a vocês. Ale Rama, por favor. Muito obrigada, Carol. Espero que vocês estejam ouvindo direito, né? Virou linguagem também a gente sempre faz essa pergunta. Espero que vocês estejam me ouvindo. O microfone não está mutado. Queria muito agradecer a você, né? Com todo o respeito que a gente tem intelectual e afetivo também. Nossa relação também é afetiva. Assim, muito obrigada mesmo por esse convite e porque você é a pessoa que conhece, assim, esse seu gesto de convidar a gente junto é um gesto de reconhecimento dessa autoria queer, que é muito incrível, que a gente tem praticado nos trabalhos acadêmicos, nos trabalhos escritos, mas é a primeira vez, talvez, que esteja isso acontecendo. Acho que é a primeira vez, né? Nesse momento, na vida, assim, sei lá, virtual, nesse momento de falarmos juntas. Então, muito obrigada, Carol, de verdade, muito respeito pelo seu trabalho, pela sua curadoria. Obrigada, Eduardo Valente e toda a equipe que esteve envolvida nesse momento para a gente pensar essa década de cinema, né? E então a gente fica muito, de verdade, honrada e agradecida por essa participação, né? De verdade. É uma autoria queer, como a Carol falou, e então isso vai ser... Consequentemente, a gente vai fazer, assim, essas falas vão ser costuradas, que é um gesto que a gente está trazendo também para essa curadoria, para essa fala, é o gesto da costura, né? Conversando com a Carol. Então, não sei, a gente pensou um gesto de, junto com a encruzilhada que a Carol traz, pensar os retalhos, que tá uma figura que está presente em alguns dos filmes, e pensar esses reflexos, essas imagens da cidade também como retalhos de uma visibilidade da cidade que a gente associa a essa existência queer ou não, enfim. Mas eu temo que a gente não consiga dar conta de falar de todos os filmes como a gente gostaria, como a gente conversou entre nós sobre cada um dos filmes que a gente viu, por causa do tempo, e eu entendo que isso seja, né, uma questão, não poder falar, né, não poder exaurir a conversa sobre cada um dos filmes, mas muitíssimo obrigada. Assim, o que a gente quer trazer junto é pensar uma costura junto com a encruzilhada, que eu acho que é uma leitura linda que a Carol traz,
pensar a costura, pensar o gesto dos retalhos da cidade, dos retalhos que estão presentes em alguns filmes, a gente poder costurar, né? Então é um pouco disso. Não sei se a Ramayana quer dar um oi, um primeiro, assim. Oi. Eu acho que o que a gente vai tentar fazer é pegar essa bola que o texto da Carol deixa quicando, que é pensar o espaço queer nas ruas, não apenas, né, o espaço queer em geral, que é comumente relacionado a certos locais fechados de frequentação, como bar, sauna, boate, né, por tradição, digamos, de uma certa, né, cultura ou subcultura queer, né. Então essas perguntas ficam quicando ali, né? O que quer dizer ganhar as calçadas? O que quer dizer gozar nos canteiros? O que quer dizer inundar um bairro inteiro? Então, como a existência queer refunda e afunda esses espaços urbanos? Como é que essa subjetividade cria outros espaços liminares a partir de um desejo que embaraça exatamente os limites entre o público e o privado, entre o próprio e o alheio, os limites entre o sujo e o limpo, entre o novo e o velho, né? Então é um pouco esses borramentos também, né, que eu acho que o teu texto deixa muito, né, vibrante ali para a gente pensar junto. E Pat Califia, né, tem uma citação assim muito linda, né, do livro, né, um livro clássico, né, do pensamento queer, que é Public Sex, que é assim: a cidade é um mapa da hierarquia do desejo, do valorizado ao estigmatizado. Então é um pouco mapear, né, junto com o cinema, como que esses espaços vão sendo criados, né? O espaço do valor, o espaço do estigma, e como o cinema é capaz exatamente de criar essas figuras, de criar essas imagens, que onde era esperado o estigma, se dá o valor. E às vezes também o contrário, onde era para se dar o valor, gera-se o estigma, tá? Então, Carol, obrigada pelo teu texto, obrigada por essa curadoria que nos, né, incentivou a pensar isso, né? Reconhecer a cidade como o que ela é, né? Promessa e dívida, inteira e dividida, dor e delícia. E pensando também, desde o início, como evitar o mito da metronormatividade, né? Aquele mito de que a cidade é necessariamente para, né, a pessoa queer o espaço acolhedor por natureza, tudo. Então, isso realmente foi muito bacana. E aí a gente pensou a partir da tua leitura, que a gente, assim, que coisa generosa que é a sua leitura, né? Porque ela já nos dá um recorte de como acolher esses filmes a partir de né, de uma relação aproximada. A gente pensou a ideia de canteiro, né, dos canteiros de obras, que em alguns filmes estão mais presentes, mas que aí a gente estende a leitura em outros momentos. A costura, uma espécie de montagem costura, e o retalho, né, que eu acho que é o nosso gesto de leitura a partir da tua curadoria da encruzilhada, porque o gesto curatorial que você tem da encruzilhada nos permite fazer essa leitura também da encruzilhada como uma costura, né, dos espaços da cidade. Aí a gente pensou, seguindo o teu texto, assim, mas a gente vai começar a partir da tua leitura, e talvez a gente vá começando a fazer essas costuras a partir, né, porque o retalhar da nossa própria fala, que é uma só, mas ao mesmo tempo a gente retalha e junta, e, enfim, é um gesto que ninguém identifica, não tem como a gente separar, a gente escreve junta mesmo. Pensar alguns filmes, a partir de alguns filmes. Você começa com Esse Amor que Nos Consome, de Alan Ribeiro, 2012, e a gente pensou ele como um filme, porque há umas palavras-chave que você traz no seu título, né? A cidade e as brechas ocupadas. Então, é a cidade, há brechas e a ocupação, a ideia de ocupação. Então, alguns termos que a gente traz para a nossa conversa: cidade, brecha, ocupar, ocupação, enfim, encruzilhada. E aí a ideia de ocupação no sentido do prédio, da arquitetura, do espaço do casarão, mas também lembrar, e tem o personagem Rubens em conversa com a Cláudia, né, a dançarina, com quem ele tem aquela bela sequência à beira da praia, muito linda,
que ele diz para ela que receber o santo é estar ocupado. É muito bonito isso, assim, também, né? De você estar ocupado pelo santo. Não é necessariamente o verbo receber, inclusive ele corrige isso para ela. Sabe o que não é receber? É você estar ocupado. Isso é muito bonito, né? E aí a gente lembra que logo no começo do filme tem os búzios lá, o plano dos búzios lá, que é o que dá um pouco da segurança para eles depois, né? De que Ansan garantiu que aquele espaço não vai ser, né? Ninguém mais vai chegar ali. Isso lembra um pouco, e que aí eles permaneceriam no casarão, apesar das visitas dos possíveis compradores, enfim, mas que isso nem abala eles, porque eles assim, a Ansan garantiu que esse espaço aqui é nosso, né? Isso lembra, eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas a gente lembrou muito do começo de Cleo das 5 às 7, da Vardar, com aquele plano do zenital ali do tarô e tudo mais, né? Pensando o que seria essa personagem aquele acúmulo da tensão toda de que vai morrer, não vai morrer, tá com câncer, não tá com câncer, e depois toda a ocupação dela da cidade, a relação dela com a cidade, que vem depois do filme. A gente lembrou um pouco disso, essa leitura desse tarô, esses cortes sobre o eixo que tem lá e tal, mas que nesse caso aí é para uma garantia de que, olha, esses compradores virão, mas o espaço está garantido, né? E, de certo modo, a gente pensa, o casarão está ocupado também pela presença de Exu, que tem essa outra dimensão de ocupação, porque que acrescenta essa sua semântica da encruzilhada, porque se Exu não ocupa exatamente um corpo, Exu ocupa os espaços, né? E aí, no caso do casarão, Exu está lá garantindo a sua ocupação do espaço. E a cena final da janela, que é aquela cena lindíssima do retalho, da bandeira que é um retalho, ela não é uma bandeira que ela tem uma concepção previamente constituída, né? Ela é um retalho, e aquela presença com aquele retalho ali, ela é tão significativa, e Exu na janela, garantindo, né, uma cena tão linda, tão, assim, síntese, talvez, desse filme, se a gente pudesse pensar, assim, numa imagem síntese no filme, que é sempre perigoso pensar nisso, mas, né, talvez, quem sabe, né? E aí a outra coisa que a gente ficou pensando assim foi a ocupação desse casarão que se dá pela vida íntima, né? Diferentemente dos projetos sociais e de enfrentamentos violentos em filmes como, que também são filmes da época, né? Da década. Era o Hotel Cambridge, Cadê Edson? Que são filmes que lidam com a ocupação de um ponto de vista de movimento social, de um outro tipo de constituição comunitária, né? A gente ficou pensando nesse tipo que ocupação que esse filme traz em relação a esses outros tipos de ocupação, porque não deixa de ser no sentido do que está na cidade, né? Dos casarões que estão abandonados ou que estão à venda, enfim, essa relação. É diferente do que a gente chama, do que o Juliano Gomes, por exemplo, falou dos filmes de ocupação. A gente está pensando assim nesse tipo de ocupação. A gente fica pensando também numa dimensão de quem está ocupando a cidade, não necessariamente a ocupação dos prédios e tal. Talvez seja uma conversa com o que o Juliano faz também com relação aos filmes do Adirley, enfim. Mas é essa vida íntima, né? E a vida íntima dada que é junto com o trabalho, mas o trabalho é o trabalho da arte, né? E esse vínculo afetivo com esses ocupadores, seja o casal de moradores, a companhia de dança, é de outra natureza, né? Aí talvez você queira falar da relação da ocupação também, né? E pensando que essa ocupação, ela não é necessariamente um contraposicionamento, quer dizer, não é uma ocupação contra algum programa, né? Não é uma ocupação necessariamente programática, até porque é uma ocupação em que os personagens deixam os, entre aspas, inimigos entrar, né? Entra o corretor, entra possíveis compradores, então não é um contraposicionamento. A gente pensa assim, é antes o trabalho, pensado aqui também no sentido do ebó, né? O trabalho como um ebó. É antes o trabalho de invenção coletiva que vira essa bandeira que ela falou, né? E essa bandeira, essa colcha de retalhos, que não é um signo, né? Ela não tem nenhum símbolo ali do, né, movimento de qualquer coisa, né? Ela simboliza exatamente o trabalho do retalho, né? O trabalho de juntar
essas partes que estão dispersas. Essa bandeira, ela cobre aí sim, o signo da especulação imobiliária, que é a placa de vende-se, né? Quando a bandeira, justamente naquele momento, né, oculta isso. Então é isso, a resistência pelos retalhos no Amor que nos consome. Isso aí é uma espécie e aí a gente acha que talvez a montagem do filme seja essa montagem retalho também, juntando com o que você fala já, que é uma montagem encruzilhada, né? Porque aí pegando da própria semântica que você carrega com essa presença de Exu e tudo mais, pensar essa costura com a cidade a partir dessa montagem retalho, porque os ensaios são processos de uma coreografia que nunca finda, né? A gente não tem exatamente a constituição de um produto final de uma coreografia, porque é a experiência do dançar que conta. E o próprio interior do casarão, ele vai se recompondo, né? Vai sendo recomposto ao longo do filme, vai sendo transformado ao longo do filme, firmando o espaço dessa vida íntima, né, que se aloja ali, que é diferente da configuração do espaço desses outros filmes de movimentos sociais, que era o Hotel Cambridge, que aí cada um tentando conservar a sua célula, digamos assim, naqueles edifício master, né? Uma composição mais ampliada do que é o edifício master, né? Por causa da imigração, por causa da condição de moradores de rua, de sem teto e tudo mais que está composta ali. Então eu acho que tem essa outra composição do ocupar como um constante ensaiar também a vida nesses prédios, a vida nessa cidade, né? E aí, eu não sei se você quer falar do... E exatamente nessa ocupação dentro, acontece um processo muito bonito, que é a recomposição do espaço interno do casarão, né? Se por fora a viola não tá bela, né? Porque não tem aquilo, né? Por fora bela viola, por dentro pão borolento. É justamente o contrário no caso do casarão, né? Por fora a viola continua decaída, mas por dentro, né? O filme vai construindo essa mise-en-scène, onde a cenografia vai recompondo, reconstruindo esse espaço como algo habitável, né? O espaço interno do casarão. A cenografia vai meio que dando corpo, né, a esse espaço. E esse espaço, que depois a gente vai, né, voltar a essa ideia, então esse espaço interno dessa cenografia que vai recompondo o casarão é uma espécie de canteiro de obras. Né? O canteiro de obras não está fora apenas. Né? O canteiro de obras é também o espaço interno dessa recomposição do espaço de trocas comunitárias ali do grupo. E aí tem essas poucas relações com o fora, que essas costuras, esses retalhos, esses encontros do cotidiano com aquela amiga que faz o crochê, né, lá na praça, com quem ele tem uma conversa, o Rubens tem uma conversa, o cigarro à noite nas caminhadas, e aí vem o verso do poema Sujo, de Ferreira Goulart, né? À noite todos os fatos são pardos. Que a gente ficou pensando aqui a possibilidade dessa fabulação que o filme promove, dessa possibilidade dessa fabulação que desenvolve no próprio gesto da costura, né? Essa costura imaginária, né, antes de tudo, porque tá lá, né? Eles estão ensaiando em algum momento, eles estão ensaiando costurar aquela bandeira. Eles não estão efetivamente costurando, né? É uma espécie de mimese na diferença, né? Eles estão imitando o que seria na vida real alguém costurar, só que não estão efetivamente costurando, né? Assim como o gato faz também, né, no momento de quando ele está ensaiando uma mise-en-scène imaginária, né? Aqui vai ter não sei o quê. Então todo esse trabalho da invenção, né, de costurar imaginariamente o presente horrível e um futuro possível. Eu acho que é algo maravilhoso que o filme, né, constrói. E aí, a partir dessa ideia da reinvenção da cidade, pela ocupação desses espaços vazios, né, se você pensar assim que a ocupação é reinventar a cidade, é dar outros valores, outros lugares atribuídos a esses pontos da cidade que estão esvaziados, junto com a ideia da reciclagem dos objetos descartados, porque o lixo que está lá, eles viram objetos de cena, né? Aquela mangueira, aquele tubo que a gente não sabe o que fazer. Assim que a Cláudia bateu, ela falou, isso dá uma cabeça, né? Que é muito massa isso tudo de pensar a cabeça, em toda essa semântica que você pensa, de tudo, da encruzilhada, de tudo, né? Fazer a cabeça, mas fazer a cabeça também como fantasia, não só, né? Assim, tem toda essa semântica que se mistura aí.
essa imagem da cabeça eu acho que é incrível de pensar o espaço não só a arquitetura, mas o que a cidade produz como lixo, como forma de reciclagem, né? A ocupação não só dos espaços arquitetônicos, mas do lixo, do que a cidade consome e que sobra. E aí é que a gente remete a Batiguano, de certa maneira, o sujeito queer como o sujeito catador, né? Vamos catar o lixo, né, e vamos transformar, porque é o mundo das ruínas onde é possível viver. Né? Uhum. Será que se a gente dá uma rapidinha lá para Nova Dubai já? Porque... Tá, a gente pula, porque tinha várias coisas ainda sobre esse filme, Carol, mas você sabe, né, que a gente vai pular. Vamos correndo. Vamos pular, vai lá. Queria falar um pouco também de Nova Dubai, porque tem a ver, né, superficialmente, assim, na epiderme da temática, né, tem a ver um pouco com Esse Amor que Nos Consome, por causa do que seria uma relação dessa subjetividade queer com a especulação imobiliária. Né? Então, assim, de um lado, né, o Gato e o Rubens estão, né, resistindo a essa especulação e, né, em Nova Dubai, aqueles, né, sujeitos queer ali também, eles não estão necessariamente resistindo, mas eles são testemunhas, né, das transformações que essa especulação traz para a cidade e como essas transformações entram no circuito dos seus desejos. Né? Porque Nova Dubai, 2014, dirigido por Gustavo Vinagre, é um filme que talvez tenha nascido de um esporro do Jack Smith na boca de Bruce LaBruce. Né? Então, aí um pouco surgiu esse filme. E aí no início, né, que a gente tem uma das primeiras, né, cenas do filme, né, entra o Gustavo e o seu parceiro no parquinho, aí eles ficam se pegando ali no escorrega, lá no fundo, e a gente tem esse terceiro personagem em primeiro plano, e esse personagem anuncia, né, they're coming, que é uma expressão maravilhosa para começar esse filme, por causa dessa espessura semântica no inglês, né, they're coming, quer dizer, eles estão vindo, mas também eles estão gozando. Né? Então, tempo e prazer são imediatamente anunciados como uma questão importante aí para pensar de maneira indissociável. Na temporalidade queer do filme, né, nos parece, na verdade, que o que liga as imagens é o tesão. Né? É a vontade de gozar. Então, coming, né, o que vai vir, não é necessariamente fechamento de de narrativa nenhuma, né? Mas é exatamente a abertura para um desejo, né? Esses personagens, desejo desses personagens que são, né, jovens homens cis gays, e o filme serve como uma espécie de laboratório para suas subjetividades, assim, porque, né, uma maneira, voltando àquela ideia do canteiro de subjetividades, né? A Nova Dubai é um canteiro de obras, né? Esses prédios todos que o filme traz são canteiros de obras, e essas subjetividades são canteiros de obras, são subjetividades que estão em construção, são subjetividades inconclusas, cambiantes, assim como as experiências sexuais, né, que o filme traz nos espaços públicos e privados, em que às vezes se goza, né, e às vezes não se goza, mas que dificilmente se goza da mesma maneira. Né? Então, não só as subjetividades, mas o próprio gozo como um canteiro de obras, né, cambiante. E esse canteiro de obras, ele vai reverberar em como no filme se fantasiam, né, essa ideia do canteiro, a subjetividade como algo que está em obra, né? A subjetividade é um canteiro de obra, o negócio está ali, bate estaca, né? Parede que sobe, parede que desce, o negócio não para, né? Assim é também a fantasia em relação às posições familiares, né? O parceiro que é irmão, o pai do parceiro que vai virar parceiro também, a avó que é amante, num jogo aí esse xadrez, essas peças estão o tempo inteiro mudando, não de posição no quadro, mas elas mudam, né, de valor, né? Quer dizer, a torre vira peão, o peão vira a bunda para o cara comer, quer dizer, tudo vira tudo ali. Tá? Menos a mãe, que permanece no seu papel materno, porque com mãe a gente não mexe, né? Parece que o filme vai colocar isso. A avó ainda é um objeto do desejo. Não, né? assim, a avó foi. Mas com mãe não se bola. Mas com mãe não se bola. Exatamente. E claro, há esse sentido de ocupação, né, do espaço público, até porque, né,
O vinagre, ele enuncia lá, né, que o seu desejo claustrofóbico, ele é um desejo que não pode se, né, desenvolver no espaço privado. Então, é preciso ocupar a cidade, né, porque é ali onde o desejo pode se afirmar. Então, os corpos ocupam a cidade, mas também os corpos ocupam uns aos outros, né, numa vertiginosa ciranda de penetrações. E é disso, na verdade, que os corpos se ocupam, né, de transar. Uhum. Na imaginação selvagem do filme, a ocupação primordial é a busca do gozo, a busca desse dispêndio. Nada se economiza no filme. Todas as energias são gastas em caças e transas. E o que pode, né, se imaginar como acumulação, a acumulação do capital, como é aquele pasto que logo vai se transformar em condomínio, depois vai se transformar na Nova Dubai. Né? Essa figuração desse latifúndio urbano especulativo, logo aquilo também vai ser ocupado, penetrado, consumido, violado, sodomizado na fantasia do filme. Então, esses jovens cis, eles ocupam a cidade, eles redesenham a função da cidade, que não é dormitório, não é refeitório, não é abrigo, não é casa. A cidade é a extensão da fantasia, da soberania desses sujeitos, né? São sujeitos que se fantasiam, de certa maneira, como soberanos, que, para mim, tem muito a ver aí com a fantasia que termina o filme, né? A fantasia da morte, a soberania total sobre a vida. Eu vou escolher, né, a minha morte. Então, claro que uma outra fantasia que está lá é a fantasia do jovem de classe média, né, a classe média remediada, a fantasia desse jovem pelo homem trabalhador, né, pelo cara da construção. Né, como é gostoso o meu cafuçu, como é gostoso o gozo que quer resolver a questão de classe na porrada ou na esporrada. Uhum. E aí, enquanto esses corpos brancos e cis, gays, jovens gays se ocupam do sexo na cidade, né? Antes que a Nova Dubai se erga sobre o pasto, como diz um dos personagens do filme, onde os meninos gays, porque é assim que eu chamo eles, faz xixi no começo do filme, demarcando não a crítica à especulação imobiliária, mas a garantia de que seus corpos tudo podem no corpo da cidade. O corpo trans, enquanto isso, o corpo trans de Rosa Luz só pode correr e correr, se você pensar, né, no outro filme. Tudo que ela pode é correr e correr na tentativa de levantar um barraco que lhe dê as mínimas condições de vida. Periférica, provisória, precária, após a expulsão da casa pela família. Em Nova Dubai, nada é novo. Nem mesmo esse nome brega. Né? Nova York, por exemplo, já tem a sua Little Dubai. Né? Já existe isso em Nova York. E esporrar no viaduto, com os carros em movimento e em plena luz do dia, parece um gesto banal, sem consequência maior que não seja o alto gozo do filme. A gente está aqui em Estamos à Luz, ao contrário, é preciso lutar. Tudo é luta no filme. Para existir, para morar, para ter direito ao retalho franja da cidade, porque, né, já é o retalho da franja da cidade, a sobra do que sobrou de tudo, e contra a construção do porto que já ameaça despejar Rosa antes mesmo de conseguir seu espaço. A luta contra a concepção do terreno é também a luta pelo direito de Rosa ao próprio corpo, contra a sua ocupação pela cis-heteronormatividade imposta pela família e pela sociedade. Aí eu lembrei a gente conversando, a Grande Feira de Roberto Pires. Nesse filme é o corpo negro de Maria da Feira, vivida por Luísa Maranhão, que representa essa luta contra a especulação imobiliária que ameaça deslocar a feira para dar lugar a uma grande construção lá, né? Em Estamos Todos Aqui, é o corpo negro e trans de Rosa Luz que acumula esse corre, é o corpo de Rosa que acumula esse corre. Luísa corre para impedir, né, no filme de Roberto Pires, Luísa corre para impedir uma explosão e acaba morrendo como ato de salvação e redenção para o povo da Grande Feira, e Rosa corre porque não há saída além de sobreviver. Aí a gente lembrou de uma frase do Estamos Todos, Esse Amor que Nos Consome, que é: há muitas velocidades em um só dia, né? Da gente pensar essa dimensão dos vários retalhos, das várias vidas, porque o tempo não é o mesmo para todo mundo. Se a gente pensar essa temporalidade queer, é muito diferente para cada corpo que experimenta essa dimensão temporal no espaço da cidade. Gente, corre, Rosa, corre, né? Porque
corre que o mangue vai afundar, né? E uma coisa mais linda, ela tentando plantar uma casa cavando mangue, plantar uma casa cavando mangue. Povo caranguejo do norte a sul do Brasil, né? O mangue lembra isso, né? Que o mangue é a beira suja da cidade. Sim. O mangue é a beira suja da cidade. Em volta da cidade tudo é beira e nada importa. Tá? Então como é que vai capturar esse corre desse corpo que não pode parar, né? E aí eu acho massa o filme, né? A gente conversando, pô, que legal, né? Porque é o filme que oferece uma pausa nessas vidas para encenar a vida que não pode parar, né? Então vamos parar a vida para poder encenar essa vida que não pode parar. Então o cinema, sim, com a sua imagem em movimento, promove uma pausa nessas vidas, né? E tem aquele momento, né, também muito importante, que é o corpo de Rosa reencenando o trauma da violência sobre os corpos não normativos, né, o corpo trans e o corpo queer recortados também pela questão de classe e raça, que é importante nunca esquecer, né? Recortes que filmes como esse costuram entre a autoficção e a paisagem da cidade demasiadamente real. Costura também que acontece com a coalizão entre as mulheres cis, pobres, e a personagem, né, de Rosa com seu corpo dissidente. Costuras, obviamente, que não vão curar as feridas, tá? Elas estão ali tentando, né, remediar, mas que ao juntar as partes sugerem que outras coisas que outras coisas são possíveis. E aí legal também trazer aqui para essa conversa um filme do final da década, né, da década de 10, que é Periférico, né, Periférico, né, que onde a relação com a cidade desses corpos, né, dissidentes, inclusive corpos trans, esses corpos parecem estar mais à vontade no seu domínio da cidade, né? A perifa nos pertence, parece dizer periférico, né? Uma pena que a perifa não pertença à cidade. Uhum. Aí, sabe assim, voltando ao esse amor que nos consome, uma citação que está lá, que o gato diz, acho que um over numa das caminhadas de Rubens pela cidade, eu não lembro muito, assim. As casas, as cidades são apenas lugares onde passamos, o homem na cidade está assim como a cidade está no homem. Aí a gente não consegue deixar de perceber essa dificuldade de pensar esse homem universal, sinônimo de humano, né? Esse homem universal, sinônimo de humano, mas que também marca essa dificuldade enorme do quanto a cidade não é para as mulheres, né? Não tem como a gente não pensar isso, colocando aqui a dimensão do gênero. Que esse flanar que a gente vê, esse amor que nos consome, não é experienciado da mesma maneira pelas mulheres, sobretudo à noite, né? E nesse sentido, pensar as mulheres a ocupação das ruas por mulheres, mas também a ocupação do cinema por imagem de mulheres, né? Divinas divas caminhando juntas pelo centro do Rio de Janeiro em direção ao teatro, Rosa Luz nesses corres dela, né? Mas Rosa Luz também flutuando no seu skate em Chega de Fio-Fio, né, de 2018, um filme que também existe assim para pensar o que é esse lugar da mulher, sabe? Porque a cidade não é projetada para as mulheres, né? E aí vem essa outra dimensão dos relatos, né? Essa cidade como lugar da violência, ainda mais acentuada para os corpos das mulheres cis e trans, sobretudo as negras, e esses relatos de violências que vêm nas falas de Tremoyer, nas falas de Quebra-Mar, porque aí é onde elas escapam desse lugar da cidade como lugar da violência também. E aí pensar em a felicidade delas como lugar dessa epiderme da cidade, essas brechas de que a Carol fala, né? De que a existência delas existe a partir dessas brechas, de certo modo, esse subterrâneo, essa epiderme mesmo da cidade, né? Tentando já fazer uma ponte para a gente caminhar para não, né, dominar muito o espaço para pensar esses filmes também, porque, meu Deus, como é pouco tempo. É muito, Carol. Carol, joga o sapato, tá? Joga o sapato. Joga! Pra gente poder parar de falar. Tá? Eu não vou jogar o sapato, não, mas eu diria que a gente tem alguns minutinhos mais para passar para Francis, porque, enfim, é importante que a gente tenha um bate-volta também nessa conversa. Falar um pouco sobre o Maldição Tropical, aí a gente vai para o Francis e depois a gente volta para falar talvez sobre esse bloco aí de filmes onde o corpo e o desejo da mulher tá mais claro, que é o Tremoyer, o Quebra-Mar e a Felicidade delas. Tá? Pronto. Então,
podemos fazer assim, né? Falar só rapidamente aqui algumas coisas que a gente pensou a respeito do Maldição Tropical, e aí a gente passa a bola pro Francis. Francis, nunca mais tu vai querer fazer nada com a gente, né? Ou então, agora você só vai querer fazer coisas com a gente também. Depende. O Eduardo edita tudo, Valente, faz isso. Pelo amor de Deus, equilibra esse negócio. Maldição Tropical, né? Obrigada por ter colocado também esse filme, né, nesse conjunto nessa aí, nessa encruzilhada, né? Porque ele é um filme que exige que a gente pense muito a respeito da posição dele nessa constelação, né? Exatamente o que é que ele irradia, tá? Para ajudar a iluminar também os outros filmes, né? A gente vê que, bem, de certa forma, é um filme sobre o nosso eterno passado, né? É um filme sobre o eterno passado do Brasil. E aí esse tratamento digital da imagem, que produz um corpo colorido para Carmen Miranda, que é um corpo que pulsa lá em cores, diferentemente, né, daquilo que corriqueiramente a gente imagina o corpo dela, né, que é um corpo em preto e branco, essa colorização tão forte, assim, talvez produza um certo estranhamento, né? Que estranho efeito é esse do presente sobre o passado, né? Que estranho efeito da imagem quando se volta contra o seu passado. E estranho, claro, é queer, né? É uma das traduções para a palavra queer, né? Que é a qualidade do retorno do recalcado. Você lembra, né, do Carmen Miranda cantando, né? Gay Notorious South American Way. Então, claro que o filme também celebra um pouco, né, essa notória capacidade gay, né, principalmente dos homens cis gay, na cultura de produzir fantasmas que assombram a cidade. Isso é maravilhoso. E a gente pode aproximar um pouco, né, o Maldição Tropical do filme mais recente, que é A Cristalização de Brasília, né, de Guerreiro do Divino Amor, que é como a curadoria lá de Cachoeira, né, sugere, né? São filmes que parecem que as naves do futuro pousaram anos atrás para preparar, né, essas imagens para o presente, né? As naves do futuro pousaram anos atrás no país onde as bananas verdes apodrecem antes de amadurecer, como é o que acontece em Batiguano, tá? Então, em ambos os filmes, tanto em Cristalização de Brasília quanto em Maldição Tropical, o Rio de Janeiro e Brasília se desnudam pelo excesso de suas imagens. A imagem é a ciência da ficção, a imagem é a ciência da ficção, a imagem é a ciência da ficção. E tem um personagem secundário em Maldição Tropical, um outro corpo de mulher, que acho que é fundamental para a gente colocar aí nessa conversa, né, que é o corpo de Lota de Macedo Soares, que é arquiteta e urbanista, né, arqui-inquieta e futurista naquele power couple lésbico, babadeiro, cachaceiro que formava com a Elizabeth Bishop, né. Lota e Carmen, aí elas se fundem, essas duas mulheres incríveis, nesse delírio de um parque novo, né, que anuncia, né, a voz anuncia no filme, um parque novo, organismo feito para o homem na medida dele. Porra! Dele quem? Um organismo, né, um organismo vivo feito pelo homem na medida dele. Esse dele se refere a quem? Ao parque ou ao homem? De quem é a medida da cidade? Tá? É do parque ou do homem? Qual é a medida da cidade? Parece que o filme coloca essa questão aí. Tá? Bom, vamos parar um pouquinho, tomar um pouquinho mais de chá verde. Talvez e lançar a bola pro Francis, né? Carol, obrigada, assim. Muita informação aqui, eu vou ter que... Caramba, peraí, eu anotei 30 milhões de coisas aqui, e, Francis, quero muito te escutar, vamos começar essa conversa aí. Vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite de participar dessa mesa. É um assunto que me interessa muito, cinema e cidade. E eu gostei muito de ler o texto da Carol e ver, enfim, essa programação, essa curadoria que ela fez desses filmes,
eles me despertam, todos eles me despertam muitas coisas, né? Muitas delas se assentaram aí sobre encontraram, digamos assim, uma elaboração nesse texto da Carol, né? Coisas que eu desconhecia, e outras coisas, só que achei que seria interessante, inclusive, trazer outras coisas aqui, de algumas percepções minhas, a partir desse recorte da Carol, e a partir do texto, né? Do recorte de filmes e do texto. Puxar algumas outras coisas, né? Foi muito interessante ouvir a Ramayana e a Alessandra, que, enfim, fiquei muito fascinado aí com esse jogo entre duas vozes, né, jogando entre si, né, uma fala, a outra responde, as duas trazem coisas diferentes. Eu acho, enfim, eu acho que isso pode virar uma tendência daqui para frente, porque, de fato, é um pensamento em movimento, né? Eu acho que quando a gente fala sozinho, a gente é acostumado a isso, né, individualizar a fala, sobretudo na universidade, que é um espaço, inclusive, de disputa, né? Você falar sozinho, acho que a gente tende a cristalizar demasiadamente nossas convicções, né? E eu acho que, às vezes, falar a dois e pensar em duas pessoas, as coisas ganham uma dimensão inaudita. Então, eu quero parabenizar e dizer que eu gostei muito de ouvi-las, né? E falar de vocês, depois de vocês, vai ser muito difícil. Mas vamos lá. Eu preparei essa fala tendo em vista o que a Carol escreveu, né, no texto da curadoria, que é A Cidade e as Brechas Ocupadas, que propõe esse recorte curatorial dos últimos 10 anos do cinema brasileiro, que é um cinema que eu conheço bastante, eu vi muitos desses filmes, né, mas esse recorte da Carol, para mim, é bastante novo. E é interessante que esse recorte, né, quando ela fala de encruzilhada, né, da cidade e dessa característica das cidades, a partir de uma ideia, né, ela traz, enfim, esse conceito de borderland, que ela, enfim, ela até no texto diz que empresta da Alessandra, né, e ela parte dessa ideia de encruzilhada que forjaria isso que a gente entende por cidade. E pensar na questão da encruzilhada, para mim, foi importante, porque eu li recentemente uma matéria de Corumbá, de um site de Corumbá, escandalizada, porque começaram a aparecer trabalhos, despachos e encruzilhadas em perímetro urbano, na cidade. E aí tem vários comentários ali na matéria de pessoas dizendo: se meus filhos verem isso, né? A gente tem medo de mexer naquilo, né? Essas encruzilhadas não são para serem usadas. Aí tem lá o poder público, muita gente dizendo que aquilo não é para ser feito em cidade. Vá fazer no mato, escondido, na cachoeira, mas em cidade, não. E recolhe tudo, joga no lixo e enterra. E aí pensar que, historicamente, a Umbanda, claro que a Umbanda é mais complexo do que eu vou falar, é tido como uma religião, por exemplo, moderna, urbana e brasileira, em contraposição ao candomblé, que seria mais rural. Isso não é necessariamente verdade, mas é um pouco, né, é assim que se coloca a Umbanda como uma religião eminentemente urbana. E a ideia das encruzilhadas, que não vem da Umbanda, enfim, já está no candomblé, sempre me pareceu isso criado numa família católica mineira, mas crescido em São Paulo. O despacho na encruzilhada, ele sempre me pareceu uma intervenção urbana. E um amigo meu uma vez me disse: quando você passa perto, não precisa atravessar a rua, só pede licença. E até hoje, inclusive automaticamente quando eu passo perto de um despacho, eu peço licença. E é uma intervenção muito interessante no universo urbano, e que causa esse escândalo, levando até a associação lá de Corumbá, de religiões afro-brasileiras, enfim, pedir desculpa, enfim. E aí, pensando nessa questão da encruzilhada, né? Que a encruzilhada
é ali, né, na Umbanda, onde se faz esses despachos, e, por exemplo, se é para o Exu Tranca-Rua, é para abertura de caminhos, para renovar, né, para mudar, para desencadear energia nova, limpar, abrir possibilidades que não existiam antes. E aí eu achei a ideia da encruzilhada como uma característica que funda a cidade, essa diferença, né? Essas coisas, esse cruzamento de energias, essas possibilidades novas, me pareceu muito interessante, né? Ainda mais junto com esse conceito de Boreland, que para mim é muito novo também. Tem aí pensando nisso, eu vou passar por alguns filmes que acho que a Alessandra e a Ramayana fizeram um panorama bastante completo, mas eu vou trazer alguns outros filmes para conversar com alguns filmes que a Carol sugeriu, que é interessante porque eu acho que dá para a gente alargar um pouco esse diálogo para filmes que não necessariamente que dialogam com esse recorte, mas que provavelmente não estariam nesse texto, né? Eu fico pensando, enfim, que aí fazendo um breve retrospecto histórico, já que começa em 2011, né? Eu acho que os filmes nos últimos 10 anos, né, diferente dos filmes da primeira década e da minha memória desses filmes, o estranhamento das cidades, ao menos de uma imagem cristalizada dos grandes centros urbanos, enfim, foram vistos a partir disso que estava falando do estranhamento, mas também a partir do testemunho de uma dinâmica concomitante entre ruína e monumento, ou seja, o progresso, né? A gente pode falar de vários filmes, assim, o Porto, o Rio nos Pertence, Mali Sem Terra, o Prefeito, ou mesmo Normaço, todos eles têm o Rio de Janeiro como esse cenário, né, dessa cidade em transformação, né, dessa cidade que ela é ao mesmo tempo monumento e ruína, né? Não são duas coisas que competem entre si, elas próprias são as duas coisas, né? Ela própria é as duas coisas, o monumento e a ruína, né? E aí eu penso que um filme como esse Amor que Nos Consome, do Alain Ribeiro, que foi um dos filmes escolhidos para essa curadoria, ele parte desse painel, desse Rio de Janeiro, em que esses filmes também que eu citei foram realizados, né? É um filme de 2012, estreado em 2012, provavelmente filmado antes, né? Ele faz esse exercício de um estranhamento, né? Que seria um olhar para o espaço, né? De estranhar aquilo que supostamente está destinado, no caso, por exemplo, aquele prédio, né? Destinado ao comércio, enfim, a uma gentrificação daquele espaço, né? E esses personagens, né, do Gato e do Rubens, eles ocupam esse espaço e transfiguram esse espaço. E aí que tem uma coisa que eu acho que é muito importante: eles ocupam, eles transfiguram sem nenhuma garantia de que aquilo possa ser algo ou permanente, ou de longa duração, ou também meramente provisório, né? É claro que existe o desejo de ficar ali, mas existe a possibilidade né, de ser meramente provisório. Eu acho que lidar com essa circunstância, fazer dali um lar e ao mesmo tempo um estúdio, enfim, de coreografia, é permitir fazer que o outro tempo se instale ali, né? Outros sentidos, né? Outra sonoridade, outros corpos ocupando aquele casarão no centro do Rio de Janeiro, né? E todas essas coisas que estão ocupando essa casa, essa nova sonoridade, esses novos corpos, essa nova função para aquele prédio, que não é, né, o proprietário tem um desejo de que outra coisa se instale ali, alguma coisa que vai dar dinheiro, enfim, que vai valorizar, né, aquele espaço, né? E eu acho que quando eles se instalam, né, os personagens se instalam nesse espaço, eles criam ali um lugar que é estranho ao tempo célere da metrópole, ao tempo célere do capital, ao regime prático e utilitarista da própria ação, né, do capital por meio das suas intervenções na cidade, né, nos centros urbanos, via gentrificação, né? E que
a gente sabe que isso gera o apagamento total da memória daqueles espaços, né? E tem a tendência também a apagar e a afastar modos de vida que não são aqueles dos códigos e dos comportamentos mais hegemônicos, né? Ou seja, tende a apagar, inclusive, os modos de vida que são desviantes desses modos hegemônicos. O Rubens Barbot, ao mesmo tempo, né, é uma figura que, ao mesmo tempo, é um homem moderno, caminha pela cidade, né, se for lembrar dessa figura do Flaner, né, caminha pela cidade, mas ele também é um espírito antigo, e ele, né, é um espírito antigo. Ele caminha e ele ocupa a cidade do Rio de Janeiro. É muito curioso como o Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi um espaço, foi um cenário de filmes e de dramas, de costumes de classe média, né? E que esse amor que nos consome, eu lembro muito fortemente que foi quando eu vi a cidade, novamente o Rio de Janeiro, em toda uma possibilidade que não está prescrita nos códigos e nos hábitos convencionais de uma cidade, né? É onde várias pessoas podem se cruzar, é onde os diferentes podem se cruzar, e é onde coisas... E é a possibilidade de que possa se construir aí um outro espaço que não aquele para o qual o capital destina, né, os seus esforços, né? É um espaço que esse espaço instaura um outro tempo. Eu acho que a casa aquilo que é ao mesmo tempo uma casa, um ambiente doméstico, mas ao mesmo tempo é um espaço de coreografia, uma espécie de estúdio, instaura um outro tempo ali, né? E eu acho isso muito fascinante. E ver esse filme em 2012, para mim, lembrando hoje, né, eu acho que, sem sombra de dúvida, realizou ali naquele momento a imagem de uma felicidade possível, né? Porque, posteriormente, o Brasil ia começar a sofrer golpes e esse horizonte de uma felicidade possível se tornou um pouco mais, talvez um pouco mais distante, um pouco mais difícil, digamos assim, no sentido de visualizar isso com essa evidência imediata que esse amor que nos consome elaborava, né? Então, fica muito na minha memória como o último filme de um período do Brasil, porque depois eu acho que o cinema brasileiro ficaria mais soturno, né? Eu acho que é de uma violência mais pronunciada que estava respondendo, enfim, ao momento histórico. Fica mais obscuro, e eu acho que a evocação do passado no cinema brasileiro a partir de então, né, um retorno de um recalcado, né, que é um conceito da psicanálise que elabora esse mecanismo psíquico, no qual os conteúdos recalcados, né, expulsos, né, da consciência, tendem constantemente a reaparecer de maneira distorcida ou deformada, né? E aí eu acho que o cinema brasileiro, a partir de então, faz isso com a história, né? Cada um à sua maneira, cada um por um caminho, né? Vai ter esse retorno do recalcado, né? Que, enfim, essas imagens desse retorno do recalcado sempre reaparecem como sintomas, sonhos, atos falhos, né? Fantasias, e eu acho que o cinema brasileiro vai entrar um pouco nessa dimensão espectral, né? E as cidades vão ter essa dimensão espectral a partir de 2013, 2014, né? Por exemplo, eu acho que outros filmes dessa curadoria da Carol já respondem a isso, como, por exemplo, Batiguano, né? O Tremorier, né? Então a gente tem aí alguns filmes, né? Aí pensando essa questão da cidade, eu não vou me deter isso, mas só para contextualizar, que cruza o presente com o passado, né? E tem a cidade como lugar da emanação dessas fantasmagorias, né? Do trauma e da elaboração da fratura desse trauma. Aí tem, do ponto de vista histórico, Branco Sai, Preto Fica, Som ao Redor, Sinfonia da Necrópole,
Todos os Mortos, que é um filme mais recente, e o Pajeú, que é um filme também recente, né? Todos os Mortos e Pajeú são filmes novos, assim, com menos de um ano, né? Todos esses filmes se dão por meio de fantasmagorias que emanam desses espaços onde esses filmes acontecem, né? O espaço urbano de bairros de classe média ou de cidades de perímetros urbanos mais afastados, suburbanos ou periferias, né? E esse retorno desse recalcado vem desarranjar essa ordem, né? A gente pode pensar, né, no som ao redor, naquele final, né, que é algo do passado que volta, os mortos de Sinfonia da Necrópole, né? Aquele monstro de Pajeú, que é um monstro que ele dá corpo ao medo, né, que as pessoas têm, e daquele rio que passava por debaixo da cidade foi soterrado, ou passa por debaixo da cidade ainda, né? E, enfim. Tem os zumbis também de Mate-me, por favor. Exatamente, os zumbis de Mate-me, por favor. Assim. Exatamente. Curiosamente, o subúrbio e a periferia, porque aqui eu vou fazer uma distinção subúrbio da periferia. A periferia tem a ver com a especulação imobiliária, talvez das últimas décadas, de casas que dividem o mesmo espaço, que crescem desordenadamente nas periferias, e o subúrbio é uma coisa mais antiga, que ainda evoca uma vida, talvez, de uma urbanidade do interior, assim, né? Está mais ligado a um primeiro momento aí da industrialização do país, né? São territórios também mais empobrecidos, mas com uma outra lógica, enfim, né? De convivialidade, de comunidade. Ainda mais que, enfim, hoje isso mudou bastante também, né? Mas, enfim, o subúrbio e a periferia, no caso o branco sai, preto fica, não é o lugar do recalque. Que é interessante, eu quero chamar a atenção para isso. Não é o lugar do recalque, mas de uma outra coisa, né? Ali ele é mais uma célula, né? Porque o trauma, no caso do filme do Adley, já está claro, evidente nos heróis ali que são mutilados, né? E no isolamento da Ceilândia do plano piloto, né? Então, esse trauma ele é vivido como uma realidade que para aqueles personagens não é velada. Ela é muito evidente, diferente do Som ao Redor. O Som ao Redor é um bairro de classe média alta em que né, uma dívida do passado volta para cobrar conta. Aqui, isso já está claro, né? Não é algo que está velado. É perfeitamente... Aquilo faz parte daquelas histórias e daqueles corpos, né? Que inclusive são mutilados, né? Ou seja, aquele espaço, a convivialidade de quem vive ali, seus códigos e suas histórias, é a contra-história oficial, se a gente for pensar que Brasília é esse outro, né? Que isola a Ceilândia. É dali que vem o desarranjo, né, da ordem e esse novo. Não só como evento de rebelião, mas nos modos, na prosódia, na técnica que vai da arquitetura ao cotidiano, na arquitetura do cotidiano e do trabalho. É muito interessante a gente olhar um pouco como o filme ele é uma espécie também de explanação de uma certa criatividade técnica, né, que vai da arquitetura ao trabalho, né, e aos arranjos provisórios ali daqueles personagens, né? E se a gente é um filme, enfim, de 2014, e é uma ficção científica. E se a gente for pensar a partir de 2013, 2014, o horror e seus monstros, a ficção científica e suas especulações, enfim, sobre o futuro, tomaram lugar no cinema brasileiro. Mas eu quero me restringir aos filmes que olham para a cidade e para suas brechas, ainda que os filmes não sejam os que a Carol escolheu, nem todos sejam de gênero, né? Mas fazem a alusão a eles, como, por exemplo, Nova Dubai, que não pode... que o horror, né? O cinema de horror, digamos assim, a economia libidinal do cinema de horror está no imaginário daqueles personagens, né? E se a gente for pensar no cinema de horror, né, sobretudo no cinema americano, ao qual, inclusive, alguns dos personagens fazem alusão numa narrativa, né, acho que dois deles,
são cinemas que lidam com a economia libidinal de um subúrbio americano, né? Em que, de fato, é o subúrbio que fabrica os seus monstros, né? Em que o desejo ele vai ser muitas vezes punido, né? E é engraçado como esse imaginário do extremo, do gore, né? do obsceno, de um certo cinema de horror, está no Nova Dubai, mas não é um gozo que ele é, né? Mas inverte o sinal, porque esse gozo, o destino desse gozo é não ser punido. Porque enquanto no cinema americano de horror dos anos 80, alguém fala da Hora do Pesadelo ali, os assassinatos acontecem de adolescentes em casa, fechados em casa, no conforto da família, né? Assassinados por um monstro, assassinado, né? Que foi outrora assassinado por seus pais. Em Nova Dubai, essas narrativas do cinema de horror, elas trabalham com essa excitação, né, extrema do cinema de horror, só que fora de casa, né? Acho que a Alessandra e a Ramayana falaram esse gozo no espaço público, né? Eu acho curioso fazer essa distinção, mas como esse filme ele usa o horror faz parte do imaginário daqueles personagens, eles falam isso umas 2 ou 3 vezes, mas eles invertem esse final, né? Não há a punição desse gozo. Então você tem o horror um pouco dentro desse imaginário, mas você tem também a ficção científica, que é o que me interessa mais aqui, que eu já falei do Adilei, e a gente pode falar também do Tremorier, da Helena Meirelles e da Lívia Paiva, que eu acho muito interessante. Eu acho que é um filme, o Tremorier é um filme que ele é um parente queer do Era uma Vez Brasília, né? Com diferenças que são fundamentais. Mas é muito interessante como existem alguns pontos de contato, né? Mas essa ficção científica do Era uma Vez Brasília, por exemplo, e do Tremorier é muito interessante, porque não é uma ficção científica que vai projetar algo para um futuro. É uma ficção científica que o futuro está suspenso, né? E é muito curioso, porque há uma ausência, de fato, de grandes perspectivas, né? No caso do Adilei, há a ausência dessas grandes perspectivas e de um passado agudo e que está presente, né? Há essa sobreposição, né? Esse encontro de tempos, né? No Adilei é sempre o passado e o presente, né? No Tremorier, as personagens não nos deixam claro uma narrativa do seu passado, mas nos dá a ver uma história, né? Não enquanto narrativa, mas enquanto uma história que está inscrita naqueles corpos, né? Em relação e no estranhamento que geram numa ordem hegemônica, enfim, heterossexual, binária, heterossexual, né? E elas existem desse modo em um estado de exceção. Elas vivem em uma zona autônoma, né? Aquele quintal é uma zona autônoma. Que não, assim, é engraçado, a gente lembra da ideia de zona autônoma temporária, né? Onde nessa zona autônoma temporária, né? Que, enfim, é uma ideia presente muito na ficção do século XX, as pessoas podem rearranjar a vida, o mundo, os valores durante um certo período e um certo espaço. No caso delas, tem algo de temporário, mas ele não se quer não se quer um redimensionamento da ordem temporariamente, para depois voltar, né, ou ter que se lançar de novo a uma normalidade, né? É uma zona autônoma que não é exatamente, ela se quer mais perene, acredito, né? E a afirmação delas vai por esse caminho, né? Porque elas tomam a rua e elas conspiram. Então, não são corpos que ficam ali naquela zona autônoma, naquele quintal,
Mas, ao mesmo tempo, eles não são corpos passivos ou corpos melancolizados, né? Por mais que sejam corpos marcados, né? Menos no corpo em si e mais numa certa disposição desse corpo e na relação com as instituições de poder, né? São corpos que estão alerta, né? Eles estão marcados porque eles estão alerta, né? Porque eles marcam, de fato, uma diferença com aquela ordem. E são corpos que tomam a rua e conspiram. Uma conspiração, ela tende a mudar o funcionamento do mundo. E o ato delas de lançar os corpos à rua e ocupar esses espaços, uma das coisas que eu acho mais fortes no filme é que não tem necessariamente nenhuma garantia do êxito, ou seja, de um futuro, de uma aurora revolucionária em que as coisas vão mudar drasticamente, uma promessa, né? Elas vivem o presente, suspendendo o medo e suspendendo também, provisoriamente, talvez, a esperança, porque é um presente total. Né? Uma situação drástica e um contexto de morte, né? Mas mesmo assim elas lançam a coragem e o desejo me parecem fazer com que elas superem talvez uma possível melancolia desse estado de exceção, né? Fazendo do corpo, da coragem e do desejo, os grandes elementos dessa fábula política. Desse filme que anuncia, que fala desde o olho do furacão e que anuncia esse tempo de trevas que nós vivemos hoje. Nisso ele é parecido, inclusive, com Era Uma Vez Brasília, que vai lidar, enfim, com outro repertório e com outros corpos, mas todos são filmes noturnos, que olham o mundo desde essa noite que a gente não sabe exatamente quando vai acabar, né? Então, nós temos uma situação aí limite, uma espécie de suspensão provisória do futuro, como se alguma medida do futuro, onde as promessas de progresso de anos anteriores não foram, né, realizadas, esse futuro chegou, ou seja, uma ficção científica que não é para o futuro, é para hoje. E esse futuro dessa promessa distópica, dessas promessas que não foram realizadas é hoje, né? Então, enfim, como não se aponta uma estratégia de como vencer, esses corpos se colocam em vigília, tensionando o passado, o presente e forçando o futuro, né? A resistência força o futuro, né? Nessa ficção científica, os espaços suburbanos, os arrabaldes e os quintais, ou seja, lugares, brechas, espaços vazios, escuros, é onde se forma uma arregimentação subjetiva, o respiro e a liberdade necessária. Espaços de descanso e vigília, onde esses corpos e subjetividades se encontram, né? O Batiguano também vai um pouco por esse caminho, mas eu vou parar de falar agora para a gente continuar a conversa, porque eu acho que eu falo demais. Isso, gente. Obrigado. Obrigada, porque eu queria, na verdade, usar desse final da tua fala para abrir um gancho também para que Rama e Alê falem sobre, eu acho que é o corpo de filmes que elas vão falar agora, porque você falou do Tremolier, das relações que, obviamente, ele tem com Era Uma Vez Brasília, e a especificidade, que eu acho que é uma coisa que estava já no final da fala de Alê e Rama, que é essa especificidade de como é que esses corpos, uma coisa que a gente já foi falada aqui, foi essa figura do flaner, né? E essa figura do flaner que é sempre colocada no lugar desse homem, que geralmente, né, é um homem branco, inclusive ele tem uma identidade bastante europeia, né, de que alguém que pode circular livremente, invisivelmente, por todos os espaços da cidade. E aí você traz uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa encruzilhada de tempos também, né? Passado, presente e futuro, um futuro suspenso, um presente eternamente nesse lugar do passado, né? A lembrar que encruzilhada é um elemento que a Leda Maria Martins traz no trabalho dela para exatamente fazer isso, para dizer que o tempo ele é espiralar, no sentido de que
essa estrutura cíclica, e que, porém, está caminhando para algum lugar, ela é a estrutura desse tempo encruzilhado. E aí, chegando em Tremor e a especificidade do que é aqueles corpos de mulheres filmando, aí eu vou trazer uma coisa de bastidores do filme que eu acho que é o gancho para a fala da Lei da Rama. Nenhum dos debates sobre esse filme, do qual eu participei em Fortaleza, houve uma conversa sobre como é que foi filmar à noite, porque à noite é exatamente isso, né? Alguma coisa que está em Era Uma Vez Brasília, que está em Tremoyer, que está em 7 Anos em Maio, do Afonso. Essa noite eterna, a especificidade delas, mulheres periféricas, filmando na cidade de Fortaleza, tem uma coisa aí que e serem mulheres, boa parte delas, mulheres negras. Então, quando, no meio do debate, alguém perguntou quantas vezes a polícia parou vocês durante as filmagens, essa foi uma pergunta essencial, porque foram várias, foi difícil demais da gente filmar, porque nós sempre éramos os primeiros corpos que essa polícia... Peraí, o que é que essas mulheres estão fazendo com a câmera aqui? Então, eu acho que talvez isso seja um gancho para a gente trazer um outro lugar, que é um lugar de essas mulheres especificamente acharem essas brechas e o que é que elas fazem quando elas acham isso. E aí eu acho que talvez onde a gente caminha aí com a Lei Rama. Obrigada, Carol, pela transição. Obrigada, Francisca. A gente estava aqui também, né, anotando umas coisas nesse tovelinho, né, dessas nossas conversas. Que maravilha, tá? Eu acho assim, a gente esqueceu também de falar um pouco de Batiguano, que é um filme que pra gente é caro, não só por estéticas e temáticas, mas porque é um filme paraibano, a gente é paraibana, né? Então tem assim, né? Tavinho, Everaldo, são figuras ali, né? A gente mora em Florianópolis há muito tempo, mas são figuras, né, que em algum momento da nossa vida, né, em João Pessoa, estavam ali, né? Nessa vida, né? Então, eu queria falar rapidamente sobre Batiguano, é isso, Alex? Você pode falar. Tá. Batiguano, filme de 2014, começa... A gente vai tentar ser rápida, assim, né? Uma das primeiras falas do filme que eu acho, puta merda, que coisa maravilhosa, gente, é assim: ao rompermos o vínculo derradeiro com a humanidade, vivemos. Velho, uma vida não humanista enunciada assim, não tem nada mais queer. Não tem nada mais queer do que uma vida não humanista, tá? E o filme enuncia essa recusa para colar nessa ideia humanista, não só, né, nessa fala de maneira verbal, mas também na sua hiperestilização, tá? O filme diz assim: todo artifício é necessário para criar o mundo. Nada é dado, tudo é criado ou reciclado. A história do mundo tem apenas 2 dias em Batiguano. E isso é essencial. Tá? Essa temporalidade, que não é a temporalidade queer, que não é aquela que vai evoluindo o mundo para um objetivo final, né? A gente nasce, cresce, reproduz, cria os filhos, morre, não sei o quê. Posso só acrescentar? Porque o contraponto seria a temporalidade reprodutiva. Né? Você nasce, cresce para se reproduzir. Essa é a temporalidade heteronormativa. E o Batiguano, ele tá lá justamente essas bananas que aparecem verdes, depois apodrecem, como a Ramayana fala, né? Elas não têm o tempo do amadurecimento. Em algum momento apodrecem, mas depois elas voltam de novo verdes, porque a temporalidade queer, ela é episódica, ela é cíclica, ela não tem... Então, não é uma temporalidade que obedece a uma linearidade dessa linha reprodutiva da vida, né? O filme não está preocupado com isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Como que não é um filme sobre o envelhecimento desses personagens, porque são personagens cujos atores, personagens parece que estão velhos, envelhecidos, e aí ali a morte... É tanto que a morte, ela é encenada
E a morte, ela nem acontece, né? Porque o Robin, ele volta à vida como se nada tivesse acontecido. E depois a gente tem aquela imagem maravilhosa do nascimento, do presépio. Então, assim, que não é presépio, é presepada. É presepada, se a gente for falar no linguagem paraibanês, não é nem presépio, é uma presepada. Exatamente. Então, assim, você não tem essa linha da vida de uma maneira tão uniforme, né? De colocar de uma maneira tão uniforme. Eu acho que isso é importante dizer, que a temporalidade queer desafia exatamente essa linearidade, essa suposição, essa imposição, na verdade, de papéis que são dados para a evolução humana a partir de uma heteronormatividade, que você tem que se reproduzir e a partir disso morrer. Então, uma amiga nossa diz que a velhice é heteronormativa, né? Envelhecer é heteronormativo por causa disso, porque bebendo na fonte de Jack Halberstam, é isso, a temporalidade queer não permite que a gente enxergue a velhice da mesma maneira que a temporalidade queer permite. Porque é isso, no Batiguano, o mundo não envelhece, porque o mundo se reinventa a cada 2 dias. É um mundo que, para ser feliz, ele tem que ser reinventado a cada 2 dias. Que, na verdade, essa é a dor e a delícia. Esse é o fardo do mundo queer em Batiguano. É um mundo que, para existir, ele exige o esforço da reinvenção. Nessa vida, né, dessa temporalidade reprodutiva, você não tem que ter esforço nenhum, porque a natureza faz isso para você, né? Então, esse fardo, né, maravilhoso, para mim, é o que o Tavinho Teixeira encena no Batiguano, né? E esse mundo, puta, que coisa maravilhosa, um mundo encerrado em um galpão onde floresce uma mata tropical. É, ao mesmo tempo, um mundo lá fora, essa mata, e a gente sabe que é uma estufa, né? Então, assim, é um fora e um dentro, que depois... Essa ideia, né, desse espaço liminal, que no Batiguano é essa mata, é o espaço liminal da Sapatão de Terreiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que é essa floresta, esse mundo encerrado em um galpão onde floresce essa mata tropical, é onde o Robin faz seu cruising, tá? Ele vai lá cruising nas bananeiras, né? Chega lá, deixa eu ver, tá lá, pau, e é onde, né, o mesmo galpão é onde Batman faz um boquete e um minotauro. Tudo é absurdamente simples e é simplesmente absurdo. Essa Batcaverna tropical, onde paga-se com bananas o que poderia ter sido facilmente roubado, que é essa cabeça do Minotauro. Tudo está em liquidação, a preço de banana, em Batiguano, o mundo está liquidado. E aí o que resta? Né? Para Hamlet, né? Assim, the rest is silence. The rest, o silêncio, não, o resto é silêncio. Mas também, the rest é o descanso. Então, o descanso é silêncio. Só que em Batiguano, não tem muito silêncio aí, né? Em Batiguano, você tem o casal brigando o tempo todo, né? Aquele né? De casal que se conhece há muito tempo. O casal canta, a TV tagarela. Então, o que é que resta? Só o descanso, o silêncio não. O que resta é sentar e esperar que o mundo finalmente comece. Não é que o mundo acabe. Né? Batman e Robin estão ali esperando que o mundo comece. Eles não estão esperando que o mundo acabe. Não é a velhice. Eles estão esperando 2 dias para o mundo começar de novo. E como é maravilhoso existir, né? Diz o personagem do Batman quando eles estão finalmente viajando, né, na back projection. Que glorioso, já não me lembro das perguntas, das palavras imediatamente, assim, mas que maravilhoso, que glorioso que é existir, né? E a existência só está de fato consagrada pelo estar em movimento naquela back projection ali que é lindo, assim, pra gente, assim, é um negócio, é um presente. Né? Porque pra gente é isso, onde é que tá a cidade no Batiguano? A cidade é essa imagem, né? Imagens do aeroporto, né? Das pessoas que estão em mobilidade. Inclusive tem um momento que eles estão parados lá e vendo o avião da TAM se deslocando, saindo, assim. Mas é isso, é um movimento. E ao mesmo tempo essa cidade imaginada é o cinema, né? Claro, assim, tá dado, né? Porque o cinema é
a cidade imaginada, assim como o Brasil é a comunidade imaginária, para fazer, né, o pano aí com as teorias, né? De certa forma, né, a gente estava pensando assim, em Batiguano o Brasil também nunca existiu. Nisso, Batiguano ecoa a premissa de república de Grace Passou. O Brasil acabou e outro nunca existiu. Em qual Brasil é possível viver? Os dois filmes, né, colocam isso pra gente. Por isso é que as bananas verdes de pronto apodrecem no Brasil, né? Porque nada aqui tem tempo para amadurecer. Tudo vai logo caindo de podre. Pá! Né? Então, é algo incrível. Né? É preciso um verdadeiro trabalho de imaginação para viver, né, no Brasil, o que o Batiguano, né, coloca. É preciso ver o que não está lá. Sabe aquela cena maravilhosa que o Batman tá com o braço ali coçando, né, o braço fantasma, o membro fantasma. Espelho, né? Aí, assim, o braço fantasma do Batman tá ali incomodando, né? Chega o Robin, né? Tá assim, olha ali na imagem, eu vou coçar, né? Esse membro fantasma que precisa se tornar imagem diante do espelho. É o truque do Robin. Olhe no espelho a imagem que não existe mais, esse braço, mas que provoca uma reação no real. Essa imagem que não tá lá, mas que provoca uma reação no real. Eu acho que essa é a imagem queer também. Tá? E aí, como a Ali estava falando, né, essa ideia da cidade que é imaginada na rear projection, né, no back projection lá. A Laura Mulvey tem toda uma teorização maravilhosa assim, sobre essa ideia do back projection, e uma das consequências disso é a criação de duas temporalidades, né? Essa temporalidade que está ali atrás, que, entre aspas, é documental. Né? Tá ali, alguma coisa estava acontecendo. E foi inventada, né, em Hollywood porque as estrelas não podiam, né, se expor às intempéries dos perigos da ação. Então, né, você põe ali, faz de conta que eles estão num barquinho no estúdio, aí você põe o back projection do rio, né, e aí no estúdio vem a água, né, e aí filma tudo como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Duas temporalidades, né? O tempo que está sendo filmado ali no estúdio, em que os diálogos, né, e os atores estão performando, e o tempo da back projection, que é outro, documental, não tem nada a ver. E a coisa massa da percepção da Laura Mulvey é que, ao invés desse aspecto documental lá atrás gerar um efeito de realidade no momento da performance, o que acontece é justamente o contrário. É que cria, né, uma espécie de artificialidade naquilo que está sendo filmado no estúdio, né, a performance dos atores, e eu acho que aí que está a genialidade do Tavinho Teixeira, que ele explora essa artificialização, né, dessa cidade, que assim, cara, a cidade nunca vai ser real. Ele explora tanto a artificialização desse, né, desse dispositivo, essa cidade nunca vai ser real. Para o sujeito queer, parece o filme dizer assim, não pode ter uma cidade real, a gente só tem uma cidade que a gente está inventando a cada 2 minutos, que a gente está, né, projetando. E vamos combinar, né? Back projection. De trás para frente. Uma projeção que vem de trás. Enfim, a gente podia fazer zilhões de coisas com essa semântica toda. Né? Mesmo na hora da pegação, né? Mesmo na hora que eles interagem com o personagem que está sendo filmado, assim, é incrível demais isso de sincronizar o que seria uma relação, uma interação com esse personagem que está à margem, né? Forjando esse momento da pegação mesmo, assim. E eles vão embora e vão, né? Enfim, é muito interessante isso. O uso ali de como perturba a temporalidade do filme. Exatamente, porque o presente daquela imagem filmada e o presente e o passado, né, daquilo que foi filmado é maravilhoso. O Valente está lembrando a gente que a gente passou, a gente está, né, num ponto assim, Carol, você faz aí o seu corte. Porque a gente pode falar assim com você e com o Francis por horas, né? E eu sei que tem... Não, mas eu acho que a gente tem, sei lá, vamos colocar uns 15 minutos, 20 minutos. Eu estou tentando negociar aqui porque eu acho que a conversa está boa e a gente tem outras coisas ainda. 17 dos 15. Na negociação ele colocou 15, vamos lá.
Mas rapidamente, assim, só para falar de um pouco do Tremolier, e desses filmes que pra gente são muito caros, né? E que aqui na nossa fala, acho que a gente acabou desenvolvendo um pouco. Talvez porque, assim, como a gente já publicou coisas sobre esse filme e falou muito em outros fóruns, né? A gente acabou se concentrando naqueles sobre os quais a gente tinha discutido pouco publicamente, né? Mas Tremolier tem pelo menos uma coisa muito interessante. Bom, primeiro, assim, que imediatamente pra gente a relação do Tremolier foi com Born in Flames, né? É isso. As lésbicas terroristas que vão lidar com a produção, né, de um simbólico importante para aquela sociedade, né? Sejam os restos do Castelo Branco, seja, né, a televisão. Mas essa zona autônoma, né, de que o Francis falou, é o que a gente tá desenvolvendo em outros momentos aí, que a gente chama de sapatão de terreiro. É o terreiro, gente. O terreiro que é esse terreno ao redor da casa. O terreiro, né, ao redor da casa, que é um espaço liminal mesmo, não é nem público, nem privado. Tá? E essa zona autônoma, e eu concordo com o Francis, assim, é para a vida toda. Não é a zona autônoma temporária. É a zona autônoma da subjetividade lésbica, é esse espaço liminal. Tá? Isso está muito claro no filme. E essa sapatão, essa figura da sapatão de terreiro, né, com a qual a gente está se debatendo aí, justamente, né, porque como a cidade muitas vezes é figurada como um espaço pouco aberto para essa presença desse corpo lésbico, né, especialmente esse corpo lésbico racializado, né, de classe. Então, você tem um espaço aí, que é um espaço de convivialidade, de trocas, de formação de outros tipos de relações, que não necessariamente o casal, né, monogâmico, monossexual, que não é o quarto. Não é a suruba do quarto, é outro tipo de circulação. E no Tremolier a gente está conversando, tem esse elemento maravilhoso, que é o jogo de luz e sombra. Porque às vezes, né, parece dizer o filme, às vezes é preciso um abrigo no invisível. Não aparecer é uma estratégia, porque o aparecer é exatamente se expor, como já foi falado, né, pela Carol também, é se expor a esse encontro com a violência do Estado, que é a mesma coisa que acontece em Quebra-Mar, nos relatos, na felicidade delas, né, na imagem. Então, essa violência do Estado, né, é que obriga essas subjetividades lésbicas a procurar esses outros espaços, porque a cidade não basta, a cidade não dá conta, né, desse corpo. É isso? É isso. Acho que respeitando o tempo, acho que... Gente, só porque eu queria... Enfim, algumas das coisas que vocês falaram aqui são muito importantes e talvez só para uma provocação final, essa coisa do... Enfim, são vários os cruzamentos possíveis. Eu acho que, inclusive, tem filmes... A gente falou de outros filmes aqui e articulou também esse cinema com cinemas que foram... com filmes que foram feitos em outros momentos. E eu fico pensando aqui, por exemplo, que tem... Em função do recorte também e em função da gente evitar repetir filmes entre nós que estávamos fazendo esses 10 recortes, existem outros filmes, por exemplo, que estavam inicialmente dentro desse bloco e que terminaram entrando em outros blocos, tais como, por exemplo, e eu acho que esses filmes têm a ver com coisas que foram faladas aqui, como a seita, por exemplo, o que o Francis falou da ideia de ruína e monumento ao mesmo tempo, né? A gente tem uma série de filmes que foram produzidos durante essa década que eu estou chamando de ruínas futuristas. Assim, você está toda hora
pisando, enfim, em alguma ruína ou mesmo em algum fóssil de alguma coisa que ainda vai vir, que ainda vai chegar, porque é esse movimento espiralar que está sempre retornando, né? Então, A Seita é um filme do André Antônio, né, que está toda hora brincando com essa ideia também. Inferninho, então, que é um filme que é isso, assim, que cria esse território, aquilo que a Lei e Rama trouxeram, por exemplo, sobre aquele casarão lá enfim, do Esse Amor que Nos Consome, que é um território, um canteiro de obras que é feito de dentro também. Inferninho também constrói esse canteiro de obras ali dentro daquele espaço, né? Então, são várias as conversas possíveis com outros filmes. Existe um certo campo de vibração em comum entre esses filmes, não é à toa que esses filmes acontecem durante esse período de tempo. O próprio Perifecu, que foi citado aqui, também faz parte desse grupo. E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que vocês trouxeram coisas que ampliam. Estou revendo, inclusive, algumas coisas aqui que eu pensei a respeito das ligações entre esses filmes. E só para citar uma curiosidade mesmo, porque eu começo, não é casual o fato de começar o texto com Esse Amor que Nos Consome, e é também o filme que começa a minha tese, de um jeito ou de outro, e eu marco isso, assim, porque foi, e Francis falou isso, talvez seja o último filme com a possibilidade de, gente, é um filme até otimista, assim, sabe? Um filme que vislumbra um Brasil que não está tão marcado já por essa, digamos assim, por uma certa melancolia que depois virá. Mas é um filme que funda tudo, né? Porque é um filme que efetivamente discute, que faz que traz a cidade, que é uma cidade ali, enfim, de Lota, né, que é aquela cidade do aterro do Flamengo, desses megaprojetos e dessas construções gigantes. E quando eu assisti esse filme, eu sabia que eu tinha alguma coisa ali na minha mão, que eu precisava lidar com aquilo. E aí os outros filmes, quando foram aparecendo, eles pareciam que estavam sempre aparecendo para, de alguma forma, responder a esse amor que nos consome alguma coisa, assim. E aí eu me lembro de ter, na época da pesquisa, ter ido visitar aquele espaço do casarão, assim, de entender o que era aquele redor, o ao redor do casarão, né? A vizinhança daquilo ali. E aí eu lembro que uma das coisas que mais me marcou foi quando ali perto, tipo, sei lá, 250 metros dali da rua do casarão, foi construído no ano em que o filme foi realizado, que foi 2011, o filme foi filmado em 2011. Em 2011 estava tendo esse grande canteiro de obras, que era a construção de um prédio gigante, ali bem pertinho, que era o prédio onde ficaria a sede da Petrobras. Tem muita coisa aí, né? Que é um prédio, inclusive, espelhado. Esse prédio, ele conseguiu comprar quase todo o quarteirão. Eu digo quase porque sobraram 5 casinhas num cantinho da esquina, 5 casinhas dessas bem antigas e tal. E aí uma dessas casinhas, que era a única que estava aberta na hora que eu estava visitando, era uma livraria. E eu entrei na livraria e conversei com o dono da livraria, e ele falou que são 5 pessoas que resistiram, são 5 pessoas que se negaram de qualquer jeito a vender aquilo ali, porque era a única coisa que essas pessoas tinham na vida, era aquela casa. E ele falou, né, que teve gente que depois que vendeu a preço de nada, né, terminou não conseguindo viver mais. É esse o nível de violência, né, que se impõe sobre os territórios. E aquelas 5 casas, para mim, meio que pareciam ser o começo dessa história, assim. Alguma coisa é possível, sabe? No meio de tanta ganância e de tanto mega projeto, alguma vida é possível ali. Então, eu acho que essas 5 casinhas e, obviamente, o próprio casarão do Esse Amor que Nos Consome são um testemunho de que, em alguma medida, é preciso confiar nessa proteção, né? Em Exu, ou, enfim, nos búzios, né? Enfim, alguma coisa precisa reverberar entre a gente. Eu acho que esse desejo, né, desses espaços, do terreiro da Sapatão, enfim, dessa zona autônoma que seja permanente como um espaço de existência, que é, por exemplo, aquela casa que as meninas alugam lá em Quebra-Mar,
eu acho que é isso, assim, esses filmes talvez sejam um gesto de procurar essa zona autônoma. E queria muito agradecer a vocês, assim, de verdade, assim, a escuta foi super importante para mim, anotei zilhões de coisas aqui, repensando uma série de coisas sobre os filmes e sobre o texto também. E é isso, agradecer, porque foi muito bom para mim. Eu agradeço também, foi um privilégio estar conversando com vocês, ouvindo, e quero muito rever. Valeu, gente. Obrigado. E prazer, não conhecia Ramayana e a Alessandra pessoalmente, prazer, e é isso. Muito prazer, Francis. Carol, muito obrigada, assim, de verdade, pelo convite, pela curadoria generosa e que convida a gente a pensar sobre coisas que a gente não teria pensado, colocando esses filmes juntos, assim, né? Então é sempre um desafio. É claro que a gente gostaria de ter falado mais dos filmes que a gente sabe que tem mais interesse, talvez esses últimos filmes, sobretudo Quebra-Mar e A Felicidade Delas, enfim. Mas fica o desejo de que a gente continue conversando, assim, porque o tempo é sempre curto, né? Quando a gente começa a levar a sério, pegar os 8 filmes, assim, aí você começa a fazer uma ordem de filmes, um pensamento, enfim, sempre deixa a gente com esse desejo de que enfim, o tempo é curto, mas foi muito prazeroso, de verdade, muito obrigada, de coração pela confiança, né, de nos colocar nesse momento da sua curadoria, de pensar junto com você essa curadoria. É um prazer enorme e de muito respeito pelo seu trabalho. Obrigada de coração. Obrigado, Carol. Eu fiquei surpreso com o convite, não por nada, mas porque é um assunto que eu não domino, mas a gente tem que começar a aprender de algum lugar, né? E eu acho que essa conversa, para mim, foi a melhor introdução. Valeu. Obrigada, gente. Infelizmente, o tempo suspenso, a gente não pode praticar ele aqui, mas, assim, de resto, a gente tenta. Obrigada, e é isso. Eu espero que essa conversa ajude a expandir a experiência de assistir esses filmes juntos.